Eu acho que era esses dois, mas também passava anime. Passava o Dragon Ball, né? O de Freeza. Começou a passar o Dragon Ball de Freeza. Depois, como deu muita audiência, a Band foi até surpreendida pela audiência do Dragon Ball, né, na época, porque o Dragon Ball foi colocado no ar na Band como um tapa-buraco, né, que é aqueles programas menos valorizados que eles colocam só para não ficar ali a emissora fora do ar, né, então eles colocam um tapa-buraco até eles desenvolver outra coisa lá para cobrir aquele horário, né, um programa fixo, né, mais valorizado e com mais investimento da parte deles, né. E aí a Band foi surpreendida pela audiência do Dragon Ball de Freeza. Então eles já encomendaram, né, os novos episódios, né, que foi, né, amplamente divulgado no Band Kids na época, nos comercial, mas era da hora mesmo. Uma chamada assim, que eles trabalharam muito, né, ficou muito ajeitada mesmo. Mostrava sabe quando o Freeza. Acho que aí eles fizeram um equívoco, porque na chamada do Dragon Ball de Cell, que seria a próxima temporada na época, né? Que seriam os novos episódios, claro, no caso, né? E eles Aí eles fizeram uma chamada lá que mostrava o Freeza lançando um golpe e matando o Kuririn. Só que essa parte era da saga Cell já, né? Bem no comecinho da saga Cell mesmo, na hora que dá aquele iniciozinho lá, que quando o Trunks vai e mata o Freeza com um golpe só. É bem naquela parte lá que acontece isso. Não, gente, eu falei bobeira. O Kurama falou besteira aqui, não é não, gente. Tira isso aí que eu falei. Pode tirar, nem sei não, isso não. O Kuririn morre bem pra trás, ele já falou besteira aqui. O Freeza mata ele bem lá na hora que o Goku luta contra o Freeza, né? Falando besteira aqui no vídeo, depois a galera vai me tascar umas pedradas aí nos comentários. Mas aí, gente, então voltando. E essa chamada era bem ajeitada, né? Era bem legal, né? Mostrava exatamente a hora que o Freeza ia lá e dava o golpe e matava o Kuririn. Então, então era todo dia, a gente tava assistindo um programa e todo dia se colocava essa chamada no comercial do programa, né, do Band Kids. Também passava o Buck, né, que todo mundo já conhece, né, que o original, no caso, chama Baku, né, em japonês Baku. Buck chama Baku e o desenho acho que chama Jibaku. É por aí, gente, que tem os nomes em japonês eu bugo tudo, mas passava o Buck, daí passou o El Hazard, né, um anime muito bom também, um anime mais diferente do que a gente estava acostumado na época, com luta, no caso do Dragon Ball, que é mais ação, mas shonen. O El Hazard já era um desenho, ou melhor, um anime mais voltado para romance, uma coisa bem diferente do que a gente estava acostumado no Dragon Ball, né? E eu lembro na época que a gente teve acesso a uma revista, né? Essas revistas de anime, acho que era a revista do Dragon Ball. Dragon Ball de primeiro tinha uma revista própria, no caso, a revista faliu porque ela era focada no anime só, né? No caso, era focado só no Dragon Ball. E a gente teve acesso a essa revista e tinha informações falando sobre isso, que tinha uma matéria lá que eu li várias vezes, né? Eu era muito fã do Band Kids, muito fã de anime na época, só que eu nem conhecia o termo anime não. Pra mim, eu não diferenciava, por exemplo, anime e desenho americano. Na verdade é tudo a mesma coisa, é desenho animado, só que anime, desenho animado japonês e desenho animado normal americano. Desenho animado que a gente conhece como desenho animado americano, só que pra mim era tudo igual, pra mim era tudo americano, tudo era desenho americano. E eu lembro dessa revista, através dessa revista aí que eu descobri, né, o termo anime, que eu descobri que na verdade que o Dragon Ball, El Hazard, Buck, que passava lá no Band Kids, era tudo anime. E aí tinha uma matéria falando disso, que o El Hazard era mais romance, e aí ia causar um impacto que o público estava acostumado, ia causar um impacto no público que estava mais acostumado a assistir Dragon Ball, que era mais ação, que era mais luta, que era shonen, né, que é uma produção mais voltada ao público masculino, né, mais jovem no caso. E aí que eu descobri o que era anime mesmo, o termo e tal. Aí, bom, passava também, deixa eu ver. O Band Kids era um programa assim que chegou a incomodar a Globo na época. Lembrando, gente, que eu já fiz esse vídeo. Na verdade, eu fiz na hora que tava mexendo com live, né? Quando eu tava mexendo com live,
eu cheguei a fazer uma live falando sobre Band Kids, só que como a minha internet tava ruim na época, era muito ruim, né, era de um mega só, a live não ficou muito boa, não ficou muito bacana. Teve até uma galera que assistiu a live, não na hora, né, que eu fiz, né, teve pouca gente assistiu, mas depois que ficou lá no YouTube, a galera até que assistiu bastante. Mas eu resolvi tá fazendo um vídeo, porque o vídeo é mais estável que a live, principalmente pra gente que não tem uma internet muito boa, né, porque pra fazer uma live hoje no YouTube aí, no Twitch TV, onde for que tiver serviço de stream, a gente vai precisar no mínimo aí de uma internet de 10 mega, né, e aqui em casa a gente tem na verdade uma internet de 4 mega, né, é o máximo que a gente pode pagar no momento, né. Mas aí eu resolvi fazer outro vídeo falando do Band Kids, fazer um trabalho melhor, uma produção mais bem trabalhada, né? E então voltando pro Band Kids, o Band Kids chegou a incomodar a Globo, inclusive na época, né? Porque a Globo na parte da tarde passa novela, né? Lá não Vale a Pena Ver de Novo, depois passa o tradicional, como chama? A sessão da tarde, né? Para aprontar altas confusões na sua telinha. Então a Globo ficou incomodada, porque o Band Kids era um programa diferente, né? Voltado para o público infantil, pegava bastante também o público adolescente, da faixa aí até, vamos supor, 6 aos 17 anos, vamos supor, na época. Então era muito legal, porque todo mundo assistia junto, né? Lá em casa, como tinha uma televisão só, então era todo mundo assistindo o programa junto na parte da tarde, então era bem bacana. E o programa caiu no gosto da galera, assim, de todo mundo, que quem não curtia anime passou a curtir, quem não conhecia anime passou a conhecer. Quem não gostava de anime, né, passou a gostar. Então foi um programa que juntou praticamente a família. Que se eu falo juntou, tipo assim, foi um programa que foi fisgando, né? Primeiro, quem já era fã de anime da época da Manchete. Lembrando que eu não era fã de anime na época da Manchete. Eu não assistia televisão, né? Eu comecei a assistir a televisão em 94, mas eu gostava mais de jornalismo, de esse programa mais violento, né? Que chamava mais atenção na época, né? Como tinha uns, sei lá, 7, 8 anos, então essa parte de violência, do impacto, me chamava mais atenção na frente da televisão. Ainda não curtia muito desenho animado, depois que eu passei a estar gostando mais de desenho animado. E aí, quem era fã de anime na época da Manchete, a galera aí que já deve estar nos 35, 40 anos, né, de idade, lembra bem da época da Manchete, né, quando o anime chegou no Brasil e tal, que os Cavaleiros do Zodíaco bombou, e todo mundo lembra dessa história. Quem não acompanhou na época, não era fã de anime na época, que é fã de anime hoje, ou já foi fã de anime algum dia, sabe da história da Manchete, né? E aí quem gostava, né, de anime na época da Manchete voltou, né, praticamente a assistir anime na época do Band Kids. Foi na minha opinião, gente, como eu não acompanhei a época de anime no Brasil na época da Manchete, pra mim foi a melhor época de anime, né, de 2000 até 2003, mas sobretudo de 2000 até 2001, que foi a época do Band Kids, né? E o Band Kids, infelizmente, ele durou pouco, porque eu não sei aconteceu o seguinte, acho que isso aí todo mundo já sabe, mas eu vou reforçar aqui no vídeo. Aconteceu que em 2001, né, também eu esqueci de falar de outros animes que passou no Band Kids. Passou o Tenshinmui, né, que também era mais voltado para romance. Esse anime acho que todo mundo já assistiu. Quem não assistiu na época do Band Kids já deve ter assistido aí na internet. Eu já assisti umas 40 mil vezes, né, o Tenshinmui. Hoje nem aguento assistir mais, eu assisti demais mesmo. Tanto na época do Band Kids, como depois que eu consegui, né, que eu tive acesso à internet, eu baixava muito, né, eu assisti muito em 2008, 2009, até o ano passado eu cheguei a assistir o Tenshinmui. O Tenshinmui ele era um anime, né, eu falei, mais ligado a romance. Eu não vou especificar aqui a história do anime, porque como eu vou fazer a série falando de animes dele também mais pra frente, então vou só explicar o basicão do anime. Ele tinha mais ou menos, vamos supor, tinha pelo menos uns 50 episódios, mais ou menos, dividido acho que em 2 temporadas, né, que é Tenshinmui em Tóquio, né, que como o próprio nome diz é o Tenshi, né, que é o personagem principal, quando ele morava em Tóquio junto com a família
Tenchi em Tóquio, quando ele morava em Tóquio com a família dele e tal. E Tenchi, não, acho que era Tenchi Universe, que era essa parte aí, de quando ele morava no Japão, uma história mais simples.